Olá, educadores e educadoras, sejam bem-vindos a mais um episódio do Educativa Podcast. Com muita alegria hoje eu recebo aqui a Solange Giardino, uma educadora, 40 anos de experiência na educação, no ramo tecnológico, enfim, vai ser um bate-papo incrível. Daqui a pouco a gente começa, mas antes eu quero contar uma novidade. A Educativa Streaming Education agora faz parte do sistema, do ecossistema Aprender Fazendo. Somos parceiros da Zoom Education, então eu queria que você pudesse também acessar agora esse QR Code que aparece para conhecer todo esse ecossistema, diversas empresas que somam aí o maior grupo de tecnologia educacional no Brasil hoje. Tem muita coisa boa que a gente vai trazer a partir de agora aqui nesse podcast, pessoas incríveis, relevantes para a nossa educação básica brasileira, tá? Quero também te fazer um convite, acesse o site da Educativa, se você ainda não conhece a nossa plataforma, não perde mais tempo. São mais de 60 cursos de formação continuada para professores, desde tecnologia, socioemocional, inclusão. Também temos mais de 15 cursos para você que é gestor educacional. Leve a Educativa para os seus professores, invista na carreira deles, tá ok? Dito isso, quero começar então aqui esse bate-papo. Em primeiro lugar, te agradecendo, Solange, por estar aqui hoje com a gente, por ter disposto esse tempo. E eu quero começar já te dando uma oportunidade de se apresentar. Conta um pouco da sua vida pra gente, quem é a Solange, como que lá atrás a sua história se entrelaça com a educação. Obrigado e fica à vontade. Bom, em primeiro lugar, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar fazendo parte desse ecossistema Aprender Fazendo da Zoom Education. E eu vou contar para você que, de certa forma, a minha vida, em certo momento, se entrelaça com a vida da Zoom, tá? Uhum. Eu comecei a trabalhar com tecnologia muito cedo, fui uma das precursoras. Eu brinco que eu faço parte do Jurassic Park da tecnologia educacional, tá? Aham. Ainda existem algumas pessoas que nasceram no ovo junto comigo Tá. naquela época, tá? Você vai dizer, puxa, faz pouco tempo? Não, faz muito tempo. Eu comecei a trabalhar com tecnologia em 1986, Olha. com uma escola que foi muito inovadora, muito Uhum. corajosa. A escola se chama Pueridomus, é uma escola que ainda existe, mas naquela época ela tinha uma proprietária que investia muito, bastante em tecnologia e inovação. Ela era uma visionária e ela trouxe alguns computadores, abriu os laboratórios nas unidades dela. Na época ela tinha 2 unidades. Os computadores eram aqueles Apple II, Hum. que eram carregados com sistema operacional, não existia, porque era pouca memória. Então a gente tinha que carregar com o disquete de 5 1/4, né? Uhum. E as crianças tinham uma aula uma vez por semana. Muito corajosa, não tinha material nenhum, nós produzimos o material. O que a gente trabalhava era a linguagem Logo, Hum. que é uma linguagem que foi criada no MIT para trabalhar com as crianças pensamento computacional, Hum. baseada na teoria do Piaget, Tá. de como a criança se desenvolve, apoiado por um matemático chamado Seymour Papert. Os dois criaram o construcionismo, que é a criança aprender fazendo, já era aprender refletindo sobre o que ela pensava, digitava no computador, tinha o retorno e assim por diante. Depois, Solange, mas como é que você foi chegar nessa área, né? A minha primeira formação é em psicologia, Uhum. e eu tive numa festa de jovens, quando a gente era os moçoilos casadores, fui Uhum. na casa de uns colegas, e num chá de cozinha, e uma amiga que trabalhava no Peridomos me disse, Solange, você que fez psicologia, não teria interesse de trabalhar com a gente está formando equipe, não são todos os professores que gostam, que se afeiçoam, e como você fez psicologia, você não teria interesse de conhecer? Nesse momento, eu trabalhava com psicologia clínica, porque foi a minha formação. Mas eu já tinha dado muita aula particular, eu tenho facilidade nessa coisa de comunicação, de trabalhar com criança, com adolescente. Então, muito do meu dinheirinho na universidade era dando aula particular. Eu falei, Hum. bom, vou tentar. Fiz o curso, gostaram de mim, me contrataram. E aí eu comecei em 1986 e não saí mais dessa área. Uhum. Uma área que no momento era muito nova, e eu acho que ainda é, né? A gente ainda tem muitas coisas aí para aprender, para fazer, até porque nada disso para, né? Eu acho que é uma área
bastante complicada, Lindo, porque cada dia que a gente acorda, a gente sabe menos do que a gente sabia ontem quando nós dormimos, né? Uhum. Então, se tem uma área, eu acho que demanda atualização constante, é essa na área de tecnologia para a educação, porque a gente está com os jovens na nossa frente, eles estão passando por todos esses movimentos, por todas essas tecnologias, e cabe a nós adultos conhecermos para a gente possa orientá-los, tá? Muito bem. Bom, eu sou uma pessoa extremamente extrovertida, Uhum. apaixonada pelo que eu faço, eu entro de cabeça, eu gosto muito de inovação, quanto é mais disruptivo, mais gostoso para mim, não gosto de nada que seja previsível, e assim, é difícil porque a escola é cíclica, né? Mas a tecnologia traz um movimento, eu não faço um projeto igual ao outro os anos que se seguem, tá? Uhum. Então, assim, não é aquela coisa sempre dar aquele conteúdo daquele jeito, eu ouço muitos estudantes, eu parto das inovações, gosto de experimentar. Então, acho que é por isso que eu nunca mais deixei essa área, porque realmente é muito apaixonante. Eu tenho 2 filhos maravilhosos, o André e o Thiago. O André, que é o mais velho, é médico ortopedista, especialista em joelho, está fazendo doutorado, né? O Thiago é piloto de avião, e é advogado, formado pelo Mackenzie, né? Então, são 2 meninos brilhantes, espetaculares, Uhum. que engraçado, um gosta bastante de tecnologia, o outro um pouco menos, né? Digo, né, o que gosta um pouco menos não pode ser meu filho, né? Aham. Eu fico no pé, né? Mas assim, eles sempre estiveram muito próximos. Eu acho que uma coisa gostosa da gente poder trabalhar em educação é que os filhos estão próximos a nós. Sim. Então, os meninos sempre estudaram próximos, junto, na mesma escola. Eu acho que foi isso que facilitou o meu desenvolvimento, porque a gente tem que estar o tempo todo estudando, Sim. experimentando, lendo, isso toma um tempo enorme. Mas aí, com os filhos juntos, eles vão conosco, voltam conosco, e estão sempre perto. Eu acho que isso facilitou bastante esse meu desenvolvimento na área. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que deu início ali, que era o Apple 86? 86. 86. Me fala um pouco, e também para quem está assistindo a gente, como que era a sua percepção daqueles diretores, educadores mais tradicionalistas, quando começou a falar desse lance de trazer computador para a escola? Como que foi essa adaptação? Eu imagino que não deva ter sido fácil, você ter que romper com tradições. Como é que foi esse processo? Eu tenho muita curiosidade de saber. Olha, esse é o calcanhar de Aquiles, né? Uhum. No caso de 86, partiu da direção e assim, naquela época eram os laboratórios de informática, onde só as pessoas que trabalhavam com a tecnologia estavam lá. A gente não trabalhava com as outras áreas do conhecimento, né? É como se eu fosse mais uma área separada. Então, nesse momento, você não incomoda os colegas, né? E os meninos, os alunos, adoram, Sim. gostam bastante, né? Então, o que faz com que a vida seja tranquila nesse aspecto, tá? Mas a gente primeiro trabalhou muito tempo com essa linguagem de programação, muitos anos a gente trabalhava do terceiro, o fundamental, do terceiro ano até, hoje seria o nono, na época era o oitavo, né? A gente ainda não tinha o nono ano. A gente trabalhava desde a parte de desenho, da orientação, o logo foi o que deu origem ao Scratch. Scratch. Tá? Aham. Também desenvolvido no MIT, é a mesma proposta e todas as outras linguagens de programação em blocos foram originárias, essas para crianças originárias do Logo. O Logo foi a primeira delas, tá? Só que em 1986 as crianças tinham que digitar os comandos. Hoje elas arrastam os blocos. É isso, tá? Mas trabalhamos com as mesmas propostas e tal. Então, durante bastante tempo, Arlindo, foi muito simples e muito tranquilo, porque não era demandado nada de mais ninguém. E o diretor, se trazia a tecnologia para dentro da escola, muitas vezes ele não entendia das mudanças que aquilo traria, mas era um marketing, né? Abrir o espaço, o laboratório. É como se, tá vendo? Eu estou por dentro, estou inovando, tudo isso Aham. acontece aqui na minha escola. Vanguardista, né? Vanguardista. Então, Aham. para a direção, ok. Eh,
e geralmente tinha um coordenador de tecnologia que nos atendia, que fazia com a gente os projetos, enfim. Essa mesma escola não tinha nada, ela foi a primeira escola a trazer. A gente chegou até a montar um curso chamado Domus Informática, onde Hum. nós formávamos professores das outras escolas. Nós escrevíamos material, né? Aham. Então, nós é que produzíamos o material a partir daquelas experiências que a gente fazia com as crianças, bem precursores mesmo, né? Então, depois que a gente trabalhou com logo muito tempo, chegou uma hora que as crianças que não queriam programação, ou que não tinham esse interesse, ficavam cansadas. Você imagina o terceiro ou nono ano, a mesma linguagem? Nossa. Embora você fosse ampliando as possibilidades, primeiro eram os comandos diretos, depois trabalhava com repetição, depois você trabalhava com variável, variável com incremento, looping, quer dizer, você ia dificultando aí o raciocínio, né? Das crianças para que elas produzissem, depois a gente trabalhava com palavras, que a gente chamava de listas, né? Chega uma hora que os meninos não aguentavam mais. Foi ficando chato, sabe? Sei. Porque repetitivo, e dentro da escola é como se fosse uma escola de computação. A gente chegou a dar aula de Basic na época, de COBOL, sabe? Para os mais avançados, mas era chato, porque não tinha nada a ver com a escola. Quem não queria aquilo não tinha relação nenhuma com nenhuma área do conhecimento. Aí entramos na era PC. Quando vieram os PCs, com mouse e tal, na realidade assim, era 286, 486, nem eram os PCs. Aham. E aí passou a vir, o monitor era colorido, porque antes o monitor era de uma cor só, e aí começou a vir os conjuntos, muito antes. A Microsoft trouxe um conjunto chamado Works, que era uma suíte para trabalhar escritório, que tinha um editor de texto, uma planilha né, filhotes e aí do PowerPoint, das apresentações. Aí a gente passou a trabalhar de maneira instrucional com esses conteúdos. Todas as escolas que migraram, e aí é como se o logo tivesse deixado de existir, e a gente então pulou para essa coisa mais moderno, mas que também não se sustentou, porque a gente ensinava todos os botões do Office, você imagina, que coisa mais desinteressante para os alunos. Aí você ia trabalhar a planilha, inventava de trabalho, vamos fazer a planilha relacionada ao que você faz, a sua mesada, quanto você ganha, e aí a gente começou a procurar criar vínculos com as áreas do conhecimento, para fazer sentido. Vou ensinar o Word, porque ele vai digitar alguma coisa aí, enfim. Se é uma planilha, a gente procurava matemática, ciência, para colocar as informações e tal, e as apresentações. Aí a gente começou a buscar uma inter-relação com os professores, mas ainda o professor dava a dica e a gente que desenvolvia, tá? Aham. Então também era separado, depois fazia as mostras, mostrava o que os alunos tinham feito. Uma grande mudança na área da tecnologia na educação aconteceu mais ou menos 93, 94. A IBM, para vender computadores, criou um material educacional. Chamava Projeto Horizontes. Muitas das Jurassic Parks, minhas colegas, que nasceram do ovo junto comigo, foram mentoras desse programa, tá? Aí fez uma grande diferença. Trouxeram o logo de volta. Era um outro logo que tinha mais de uma tartaruga na tela, desenhando ao mesmo tempo, podia ser colorido, e trouxeram um software de autoria, chamava Linkway. Era um software pela primeira vez multimídia, eu não tinha internet ainda, tá? Muito antes, mas tinha uma coisa legal que a IBM fez um projeto mundial. Então, a gente recebia endereços de alunos pelo mundo inteiro que a gente podia se conectar e fazer projetos juntos. Como é que a gente Olha, passava isso? Por uma BBS. isso a gente está falando em que ano? 93, 94, 93, 94. tá? Certo. E aí a IBM virou o jogo da tecnologia. A gente passou, porque para eu trabalhar com o logo tinha que ter um sentido, não era só o logo pelo logo, porque aí ele permitia que a gente escrevesse. Quando eu fazia projeto com os colegas, então o meu aluno do Brasil começava, eu podia passar esse início de projeto para um aluno da Colômbia, por exemplo. Se eu quisesse trabalhar para um aluno que falasse inglês, porque a IBM espalhou esse projeto pelo mundo. Então, é espetacular. Sexta-feira, a gente desligava. Eu trabalhava nesse projeto, numa escola de freiras, e a freira desligava os telefones, porque aí era o momento que eu podia usar a BBS para passar todas as informações que as crianças tinham trabalhado durante a semana para os colegas do outro lado do mundo e receber o que eles tinham feito. Então, pela primeira vez, a tecnologia ultrapassou os muros e trouxe um trabalho de
construção coletiva, sabe? Aham. Então, assim, a gente de verdade muito antes da internet. E aí, a partir desse projeto, outros tantos foram criados outros softwares de autoria, e aí caiu por terra essa história de trabalhar os pacotes de escritório, Tá. Em tá? 93, 94, só para o pessoal e eu também ter um panorama do cenário brasileiro. Ainda assim, eu imagino eu, voltado apenas a uma parcela bem pequena de escolas que Ah, sim, porque a tinham escola que podia acesso. comprar as máquinas da Elas tinham IBM. que comprar a Comprar máquina as máquinas. Eram para uma espetaculares as escola máquinas. ou outra que tinha esse Era uma escola programa. ou outra. Era uma Uhum, escola ou outra. uhum, Sem dúvida. Sem uhum. dúvida. E na sua experiência fazendo o retrospecto, você se recorda mais ou menos em que época que aí sim, falando Brasil, você teve uma explosão de tecnologia na escola, que aí eu lembro da minha época escolar, né? Então, poxa, ó, tem laboratório de informática, famoso laboratório de informática, né? Sim. Isso foi o que lá para o começo dos anos Não, nos 2000? anos 2000 a gente já começou a internet, né? Tá. Então, antes disso, eu acho que a IBM trouxe essa mudança, aí passaram a ter outros softwares que não com a mesma estrutura Uhum. de software de autoria. Nós tivemos um volume grande de softwares conectados ao currículo, que trabalhavam conteúdos, softwares educacionais. E Tá. aí a gente teve importação, o Brasil não produzia absolutamente nada, então a gente importava, estavam todos em inglês, mas tinha alguns softwares, assim, teve um software que as pessoas que estão há mais tempo, como eu, não precisa nem ter tanto tempo quanto eu, trabalhando na tecnologia, utilizaram muito, que era o KidPix, que era um paint muito sofisticado, que tinha carimbinho, canetinha colorida, e a gente começou a trabalhar com os professores aí. Eu Aham. buscava conteúdo, tinham softwares de fazer livrinhos, sempre no concreto, sempre para imprimir, tá? O digital era só para as crianças fazerem, mas depois tudo era impresso e tal. Chamava My Book Weaver, né? Uhum. Storybook, bababá. Eram espetaculares. Tinham um- uma suíte, um software chamado EduSystem, que tinha conteúdo para todas as áreas do conhecimento. A Uhum. escola comprava, punha um servidor lá dentro, eles estavam baseados em Santos. Tem até um colega meu, que, enfim, ainda está aí numa dessas grandes escolas de São Paulo, que era a pessoa responsável por trazer isso para o Brasil, enfim. Uhum. Então, aí a gente começou a ter a inter-relação com o currículo. Ou era o software educacional, que aí trabalhava conceitos de matemática, principalmente matemática, porque a maioria deles estava em inglês. Tá. Né? Então, você trabalhava com o apoio do professor de inglês, mas aí já tinha, e passaram a ter os produzidos aqui. Esse Linkway, que era um software de autoria, teve a Expoente, que é do Sul, que fez um chamado Everest, depois a gente teve o Hyper Studio. Então, as escolas começaram a ter. Agora, que tinha um boom de máquinas montadas, né? As Tá. escolas que não tinham condições de comprar de marca, porque aí depois da IBM teve Compaq, Compaq, sim, né? recordo. Compaq eram compactos mesmo, Aham. né? Enfim, aí as escolas compravam aqueles montados, né? Enfim, pegava a caixa daqui, o CPU dali, Sim, um disco sim. rígido da colar. Então, chegou uma hora que todas as escolas podiam ter, tá? Às vezes não tinham a rede, não estava tudo em rede, quer dizer, tinha que ter tudo local. Se o aluno gravou ali, estava naquele HD, não estava, né? Não Porque aí estava você não precisava compartilhando. das redes, tinha a rede Norton, foi a primeira, depois o Windows trouxe várias redes para que a gente pudesse ter tudo num local só gravado, pudesse compartilhar. Mas nos Uhum. anos 2000 já começou a internet, né? Sim. Em algumas escolas, no ano 2000 eu tive o privilégio, eu estava trabalhando desde 97, eu estava trabalhando numa escola dentro de uma universidade, e Uhum. aí a gente tinha com a FAPESP, né, Uhum. a estrutura bacana de bastante espaço na internet para a gente usar. Enfim, eu fui uma das primeiras pessoas, a gente fez o primeiro portal, né? Eu trabalhava nos colégios Mackenzie, a gente fez o primeiro portal Que legal. em 2000, chamava EMAC, Em 2000 já tinha o portal. já, Olha só, já. que É, fantástico. e- E você comentou antes da gente começar e ficou muito aqui fresco na memória. Em 2000 você estava ali no Mackenzie Portal. Que ano que você migra? Muitos anos depois que você migra depois para Apple? então, muitos anos depois, assim, cheguei a experimentar, a Apple ofereceu ainda quando eu estava no Mackenzie, Aham. já começava os primeiros um para um, eles tinham
eu chamava, não me lembro do nome, mas ele me lembro que ele era verdezinho, transparente. Ele tinha também um iMac, que era um iMac. grandão, que era colorido, enfim. Eles Aham. trouxeram, mas difícil. O sistema operacional não combinava, a gente ainda usava só o Windows. O sistema operacional duro, difícil Aham. dos professores A entender. Microsoft ela conseguiu popularizar mais do que Muito, a Apple, né? A muito. Apple ficou um computador de nichos, né? Quem trabalhava com audiovisual gostava da Exatamente. Apple, né? Ainda Ainda audiovisual é. é. Sim. Tanto que, assim, no Mackenzie, o único laboratório que tinha audiovisual é ligado à publicidade e propaganda, designer. Uhum. A gente tinha laboratórios Apple na universidade, né? Sim. No colégio, o Windows. Windows. O Windows. E aí eu trabalhei bastante, como já te falei, a gente fez o portal. Os professores, no início, eles traziam o material e a gente fazia upload. Então, deixamos de entregar as listas de exercícios no papel e a gente passou a colocar as listas de exercícios. Esse foi o primeiro passo, 2000. O professor trazia, a gente ajustava, arrumava a fonte, Aham. punha no padrão, e a gente fazia upload e o aluno pegava, tá? Então, ainda web, né, 1.0, você disponibilizava e o aluno pegava. Um gestor do Mackenzie da área de TI, que foi durante bastante tempo gestor de tecnologia da informação, o nome dele é José Augusto Pereira Brito, um cara muito inovador também. Ele teve num congresso e trouxe um ambiente virtual de aprendizagem, chamava Club for You. Era um espaço onde cada professor tinha a sua página e cada professor podia fazer upload dos seus conteúdos, podia criar uma salinha de bate-papo e um fórum. Ok? Uhum. Então, nós passamos a trabalhar com formação dos professores. Deixaram de entregar as coisas no meu birô, eu organizar e subir, para que a gente, então, pudesse ter a primeira rede. E aí, a gente ganhou um prêmio do eLearning Brasil, porque nós somos a primeira escola. Aquilo que eu falei para você, eu adoro fazer esse tipo de coisa. A primeira Uhum. escola a ter um ambiente virtual de aprendizagem. Tá? E aí a gente fez esse Club for You, foi difícil, uma resistência enorme dos professores. Muitos não tinham a menor noção da tecnologia, porque era muito nas mãos da equipe de tecnologia, Uhum. tá? Então, difícil fazer a formação, uma resistência horrível, uma situação bastante difícil. Passei por poucas e boas. Esses 40 anos não são simples a gente trabalhar com tecnologia dentro da escola, tá, Aham. lindo? E aí, então, a gente tá falando de que ano que aí você migra 2000. para Apple? Bom, fez o Club for You no Mackenzie, de bastante Aham. tempo. Depois a gente trocou para o Moodle, que era um ambiente. Moodle, conheço Moodle. Conhece o Moodle? Então, Aham. nós Faculdade que eu estudei era o sistema Moodle. Isso. Em Aham. 2003 foi implantado o Moodle no mundo, quer dizer, começou a liberar, ele fez no doutorado dele, o Martin Doguiamas, ele passou a liberar, e o Mackenzie no Brasil foi a primeira instituição a utilizar o Moodle. Partiu de 2 professores da universidade, depois veio para a nossa mão, e aí eu fiz a formação de todos os professores da Universidade Presbiteriana Mackenzie para usar o Moodle como apoio ao ensino presencial, para prepará-los para o EAD. Uhum. Porque não é liberado o EAD se não tem o mínimo de cultura na universidade. Outro momento difícil, outra Se eu não dificuldade. tenho o hábito de entrar nem para ver minha nota, quem dirá para eu ver a aula? Não, muitos professores usavam os seus monitores para eles fazerem o upload, as notas já estavam online no Aham. Mackenzie, né? Já tinham que colocar no sistema e tal. Então, assim, então ainda teve essa. Nós fomos a primeiro Moodle Multi, que é o primeiro encontro de usuários do Moodle, aconteceu no Mackenzie com a minha gestão, junto com a Fundação Bradesco. Ah, Nós fizemos um legal. pool com eles, enfim. A Apple foi quando, em 2011, um colégio muito tradicional, por um lado, mas muito inovador por outro, que é o Colégio Dante Alighieri em São Paulo, Aham. foi a primeira escola a entrar com 1 para 1, tá? A gente começou com tablet Android, Freud. porque a ideia do Dante era que nós tivéssemos alguma coisa que pudesse ser replicada depois. Que ano Nem isso? tinha. Que ano isso? 2011. Foi o 11. Que foi o boom dos tablets. Isso. Lembro dessa época. E aí, o iPad chegou ao Brasil em 2012. A Apple não tinha ninguém aqui, estavam abrindo um escritório, não tinha ninguém da parte educacional. Tudo que tinha era tudo importado, Tudo, tudo, né? tudo, Aham. tudo. E aí a gente comprou o primeiro lote para o primeiro ano do ensino médio de Android. No ano seguinte, a gente não conseguiu replicar a mesma marca. Já era outra. Então, assim, o primeiro que a gente comprou era o Zoom. Tá. Motorola Zoom.
Zoom, era o mais legal e tal. Motorola. No ano seguinte, não tinha mais, a Motorola parou de produzir. E Nossa. aí a gente precisou comprar Samsung. E aí, assim, o Android é código aberto. Cada máquina é um Android. Então, não, puxa, você ensinou o professor a trabalhar com o aplicativo Xicrinha Branca no Zoom. Ele aprendeu, custou, mas ele aprendeu, se sentiu bem. No ano seguinte, os alunos do primeiro ano ganharam o Galaxy. Não tinha mais. Era Já outra não é coisa, mais tinha chicrinha canetinha. branca. Não é mais Xicrinha Branca. E aí ia ser uma dificuldade enorme, porque estava no momento dos ajustes, então a gente teve esses 2 anos, e a partir daí, então, a gente migrou para a Apple. Foi um desejo muito meu. Nas férias, eu peguei o meu dia das férias, ao invés de viajar, eu comprei um iPad e um Mac, e falei, agora vou fazer, vou aprender. E aí, então, eu comecei a trabalhar, nós começamos a trabalhar no Dante. Os alunos recebiam incomodado, cada um recebia o seu iPad. Uhum. Enfim, e a gente foi super precursor em tudo. E aí isso me levou a 2015, a primeira turma de Apple Distinguished Educators do Brasil, eu fazia parte, né? Olha que bacana. É muito legal, uma oportunidade ímpar, viajei muito, Apple me levou para passear, para conhecer muitas escolas, muitos educadores. Uhum. É um aprendizado enorme de troca e colaboração, Sabe né? se a Apple continua com esse programa? Continua, continua. A gente teve a segunda turma em 2019, a gente ficou um tempo sem ter no Brasil. Depois a gente teve em 2017 e 2019, tá? Uhum. E depois a gente teve o ano retrasado, 2000, porque aí teve a pandemia, ficou tudo Sim. fechado, né? Então a gente tem 4 turmas de profissionais, e aí não são só da educação básica, a gente tem também da universidade, tá? Porque a Apple tem em algumas universidades do Brasil um espaço para ensinar os alunos da universidade a programar em Swift. Hum, A universidade ganha um laboratório espetacular, estonteante, bacana. Mackenzie é uma delas, né? Uhum. Mas tem muitos espalhados por aí, PUC do Rio Grande do Sul, PUC Paraná, enfim. Tem na Unicamp e tal. E aí tem muitos professores que trabalham porque a Apple traz, junto com o equipamento, além dos softwares, ele traz uma estrutura de desenvolvimento pedagógico, tá? Uhum. Então eles trabalham, não é com Project-Based Learning, mas é com é, o- é uma outra coisa muito similar, mas com a cara da. Parecido. Ensinar por Parecido, meio de projetos provavelmente mesmo. projetos, é de problemas, né? Tá bom. De problemas. Que maravilha. Muito legal. Então, é isso. Somos um grupo de professores que a gente troca bastante, e aí a gente tem a oportunidade de viajar. Geralmente, um ano é só as Américas, e o outro ano é mundial. Então, quando é só as Américas, a gente faz nos Estados Unidos, porque aí nós vamos para lá, e o pessoal do Canadá vem, enfim. Tem na Colômbia também, no Chile, enfim. E aí o outro ano é mundial, e a gente vai para um país na Europa, e aí é todo mundo falando. É Uhum. todo mundo falando inglês, mas é uma delícia, porque Que a gente gostoso. tem a oportunidade de passear juntos e de aprender juntos, Aham. tá? É Nessas isso. diferenças. Nossa, muito bom. Muito bom. Eu queria tocar agora em alguns pontos aqui de projetos que você me adiantou que estão no seu radar atualmente, né, na sua atualidade agora. E eu queria falar agora, a princípio, da questão da BNCC de computação no currículo, tá? Você tem trabalhado muito forte isso nas escolas. Como que você faz? Você presta algum tipo de consultoria? Como que é esse seu trabalho hoje? Então, a BNCC de computação, ela veio complementar a BNCC que foi promulgada em 2017, a de computação só no final de 2022, e teria um ano, no novembro, teria um ano para ela ser implementada, Tá bom. né? Então, ela trabalha dentro de 3 eixos: o pensamento computacional, mundo digital e cultura digital. Uhum. O mundo digital está muito relacionado a todos os equipamentos e softwares e compreensão de rede, de nuvem, tá bom? Seria uma coisa mais estrutural, mas que é importante que o aluno tenha conhecimento, como é que as coisas funcionam. Tá na nuvem, que nuvem é essa, que jeito que grava, de que jeito, né? Quais são os cuidados que eu tenho que ter, que não tenho que ter, óculos de realidade virtual, realidade aumentada. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento do mundo digital. Cultura digital, muito relacionada a direitos autorais, Hum, a desinformação, é. fake news,
E aí, tudo isso, a gente entrelaça já com a inteligência artificial, consegue entender? Com certeza. Porque aí, quer dizer, eu trabalhava antes só fake news, agora eu trabalho deepfake. Quais são, os comprometimentos que a inteligência artificial traz para as notícias, o quanto elas ficam cada vez mais próximas da realidade, de que maneira eu posso identificar, como é que a economia da atenção funciona, como é que os algoritmos vão nos dominando e dominando as redes sociais de forma que a gente viva numa bolha. Tudo isso faz parte da cultura digital e é super importante que a gente trabalhe com os nossos estudantes, tá? E o pensamento computacional, super importante, né? Que quando eu comecei a trabalhar era só linguagem de programação, mas continua sendo importante não para formar programadores, mas para que as crianças aprendam a resolver problemas de uma maneira organizada, como a máquina faz, tá? Uhum. E aí eles têm que entender também que a programação da inteligência artificial é diferente. O que é machine learning? É diferente de uma programação comum, né? E Uhum. deep learning, que é aprendizagem profunda, que é a generativa, como é que isso funciona? Então, tudo isso tem que estar imbricado no currículo. O ideal é que a gente tenha a maneira que eu acredito que isso esteja ligado a projetos, que esteja ligado a todas as áreas do conhecimento. Sabe por quê? Porque a tecnologia não é uma área à parte. Aham. Toda a nossa vida está permeada de tecnologia. O meu relógio está no meu pulso, ele mede meus batimentos cardíacos, ele marca quantas passadas eu dou, ele me avisa do horário do meu remédio, a minha atividade física, entendeu? Olha aqui, acabei de receber uma notificação no WhatsApp, quer dizer, e o meu banco. Gente, não existe, tudo está nos aplicativos, né? Sim. Outro dia meu filho precisou do certificado de reservista, porque ele tirou a AB e tinha que Aham. mandar o certificado de reservista, que é uma coisa que a gente usa pouco, né? Pouco. Mãe, cadê meu certificado de reservista? Não sei, não sei. Cadê na pasta X, Y, Z? Falei, olha, Thiago, vamos olhar? Porque assim, tem aplicativo para tudo. Hoje você tem Uhum. seu RG, sua carteira de trânsito, suas multas, né? Deve ter. E não é que tem? Tem aplicativo também. Então, assim, você não precisa ter mais nada absolutamente de papel. Aham. Eu vim para cá hoje, o que que eu tenho naquela minha bolsinha? O meu celular. Eu só dependo de conectividade, como eu tenho enfim, eu pago por uma qualidade boa aí Boa. de Aham. 4G, eu tenho sempre, aí depende da bateria. Sim. Só. O resto da minha vida tudo tá aí, o documento que eu precisar tá aí, os bancos estão aí, meus cartões estão aí, né? Com Uhum. uma segurança muito Está grande. bem centralizado nos dispositivos, né. Isso. E acabou aquela era, como você falou, que veio trazer muito ricamente aqui para nós, de a informática está ali naquele laboratório, não está mais num Não, local, na escola, né, falando de escola que é o nosso meio aqui, ele está em todo lugar, em né, todo lugar. em todo lugar, a qualquer momento, né. Então, os meninos têm no bolso um dispositivo que, assim, é muito mais sofisticado do que qualquer máquina, qualquer desktop que você tenha, que é com Uhum. poder de processamento e com a conectividade com a internet espetacular, né. A gente tem que ok, a gente tem espetacular, eu acho que fantástico a gente tirar das mãos deles na escola, que acho que a gente tem mesmo os adultos também têm que dar o exemplo, a gente tem que ter momentos de desconexão, Sim. porque tira o nosso foco mesmo que eu não tenha o meu celular e você tenha aí, além do seu celular tocar, eu vou perder minha atenção, porque eu vou ficar Ah, pensando que então, todo mundo tem que tirar, eu acho que isso está perfeito, mas a gente tem que usar para que eles aprendam a se organizar, porque a gente acha que eles são nativos digitais e que eles sabem tudo. E na realidade, eles não sabem nada. Eles não sabem se organizar na nuvem, não sabem abrir uma pasta, colocar os arquivos onde estão, né? Não uhum. sabem recuperar depois, não sabem trabalhar de maneira colaborativa, todo Aham. mundo escrevendo no mesmo espaço. Então, são habilidades que nós, enquanto adultos, enquanto professores, temos que desenvolver. E não é um professor específico, porque cada um dentro da sua área do conhecimento. Uhum, uhum. Tem é antigo, mas assim, tem um estudo, chama Movimento de Peck, que diz que o professor do século XXI é aquele que conhece tecnologia, pedagogia e conteúdo. É como se fosse o diagrama de Venn, as bolinhas entrelaçadas. Então, o professor, por exemplo, de matemática, ele tem que entender muito do conteúdo dele, tem que estar antenado, saber das últimas produções, das últimas possibilidades. Então, ele tem que fazer um mergulho na sua área do conhecimento específica. Mas ele tem que saber quais são as melhores metodologias para ensinar determinado conteúdo. Então, tecnologia, conteúdo e Uhum. pedagogia. Então, metodologia, quais são os softwares,
tem que saber usar um GeoGebra, tem que saber usar uma planilha de cálculos, porque Uhum. quando o menino chega na universidade, ninguém vai ensinar. É a educação básica que tem que ensinar. Que trouxe a base. A base, exatamente. Deixa eu te falar, há uma discussão muito grande hoje sobre a questão ética barra moral da inteligência artificial no processo de aprendizagem. Poxa, eu não vou saber mais se foi ele que fez ou não o trabalho. É Eu o não vou primeiro, saber mais. é a primeira preocupação, que Aham. era quando veio a internet e o Google, né? Uhum. Só que aí a gente passou a ter, mesmo embutido nesses ambientes virtuais de aprendizagem, né? Sim. Você tem dentro do Moodle ou do Canva, seja qual for, você tem já um software que quando o aluno faz a entrega de tarefa ali, ele já verifica se aquilo foi copiado ou não, né? Sim. Aí os professores tinham um grande prazer em imprimir, mandar junto com o aluno, né? É. A prova dele, imprimia de onde ele tirou, foi assim, 0. Então agora Plágio, era o medo, não né? é isso. Plágio. Então assim, a educação tem que mudar, lindo. Uhum. Enquanto a gente pensar e cobrar do estudante que ele reproduza. Desculpa, a gente vai estar absolutamente vendido e eu acho que a gente vai perder um tempo enorme, uma vez que todas as informações estão lá. Embora a gente ainda tenha muitos problemas e defeitos na inteligência artificial, ela alucina, ela pega informações porque ela trabalha de uma maneira estatística. Ela Uhum. constrói de forma estatística as construções, com uma linguagem natural, que parece que somos nós que estamos falando, mas nem tudo aquilo, nem tudo que está estatisticamente mais acessado significa que é verdadeiro, né? Então, em Uhum. primeiro lugar, tem muitas coisas erradas. Segunda, que não dá para a gente perguntar o que é, o que faz. Aquelas perguntas não cabem mais. E assim, Uhum. o aluno só vai poder fazer um bom uso da inteligência artificial se ele tiver algum conhecimento, porque para fazer o prompt são as perguntas que ele vai fazer para a inteligência artificial, tem que fazer muito sentido. Faz sentido. Eu fiz uma experiência com uma professora de língua portuguesa de redação. Logo que saiu o ChatGPT e essa preocupação toda dos professores, de que maneira os alunos não vai mais poder fazer redação em casa, porque ele vai trazer a redação pronta do ChatGPT, e a gente experimentou colocar no prompt a pergunta exatamente como estava no Enem. E aí saíram alunos de terceiro ano, que conhecem bem qual é a rubrica de avaliação do INEP e tal, e aí, de maneira, eles fizeram análise daquilo que o chat respondeu, 600, uma redação pífia. Pífia. Se você só mandasse aquilo. Aí eles foram fazendo outras perguntas. Olha, tá bom, mas você não acha que precisa fazer uma citação? Sugiro Ailton Krenak e sugiro tal coisa. Aí, muito obrigado, o chat agradece. Só conseguiram uma redação depois que eles fizeram umas 10 intervenções. Então, se Uhum. eles não conhecessem o assunto, não teriam condições. O que é legal é que, assim, ajuda para fazer um resumo, ajuda para indicar algumas fontes. É Sim. assim, ok, a gente chama de transinteligência. É o ser humano, a inteligência do ser humano junto com a inteligência das máquinas. Na realidade, não é inteligência nenhuma, ela reorganiza tudo aquilo que nós, seres humanos, já fizemos, né? Mas eu acho que a preocupação é válida, eu acho que os alunos têm que entender isso. As escolas têm feito cartilhas de orientação para os estudantes, o que é válido, o que não é válido, né? Mas a gente tem que mudar a nossa maneira de avaliar. Sim. Fala um pouquinho para a gente sobre o conceito de aprendizagem visual, o que isso está entrelaçado com tudo que a gente está Então, falando. principalmente rotinas de pensamento, são construções simples que foram criadas na Escola de Pedagogia de Harvard para transformar aquilo que o aluno pensa invisível para o professor, tá? Invisível para ele mesmo. Hoje, a gente precisa da escola das perguntas e não a escola das respostas. Então, se eu me organizo e torno visível aquilo que eu estou pensando, o que eu já conheço, qual a minha opinião, o que eu gostaria de saber, existem várias. São rotinas simples, perguntas simples, mas você vai ensinando o aluno a organizar o seu pensamento de maneira que fique claro para ele o que ele já sabe e o que ele ainda precisa saber, e fique claro para o professor também. Tá? Então, se a gente puder, são as evidências da aprendizagem, né? As aprendizagens visíveis, você pode usar um portfólio, onde os alunos colocam as suas produções, quer dizer, pode ir sofisticando, existem várias formas, mas eu acho que as rotinas de pensamento são espetaculares para que o aluno aprenda
o que ele já sabe, o que ele precisa saber, quais são as perguntas, e para que o professor fique claro para o professor o que o aluno já tem de conhecimento prévio, de que maneira o professor deve dar continuidade, É. tá? É aquela, me veio aqui agora, né? Às vezes dentro de casa, quando a criança está crescendo, a gente acha tão bonitinho quando ela faz uma pergunta inesperada, né? Como pai e mãe. Não é? Nossa, como que ele desenvolveu essa capacidade de me perguntar isso? Mas às vezes quando a gente leva isso para o universo da escola, parece que a pergunta não é mais tão interessante. Tem que ser, Muito, Arlindo, não é? muito, muito, muito. O questionamento, a gente tem que estar sempre questionando as coisas. Aham. Até porque, assim, o que é importante no momento do mundo onde a inteligência artificial efetivamente vai fazer muitas das coisas que nós fazíamos, principalmente as repetitivas, Aham. o pensamento crítico, além da criatividade, extremamente importante. Só vou ter o Uhum. pensamento crítico se eu fomentar, se eu der espaço. Porque a criança é perguntona. É. Ela vai ficando sem graça, porque às vezes o professor diz assim: olha, agora eu não vou te responder, guarda isso aí, depois a gente vê. Guarda isso aí porque eu tenho que te dar a aula. E aquilo se perdeu. Quer dizer, muitas vezes a pergunta que o aluno ia fazer, Uhum. uau, ia trazer um crescimento enorme para a aula, né? E para os outros colegas, ia suscitar. É isso. Então, acho que a Uhum. gente precisa, enquanto instituições educacionais, dar esse espaço para que os alunos aprendam a fazer as perguntas. E o prompt da inteligência artificial está cobrando isso É. bem claro. E eu acho que isso que você traz de pensamento crítico, só isso daria um podcast. Ah, daria. Porque assim, obviamente que cada um aqui tem uma cosmovisão da nossa existência. Eu tenho um pensamento político, você pode ter outro, Eu tenho experiências econômico, diversas, né? experiências diversas. Mas o pensamento crítico, ele é um guarda-chuva que está sobre tudo isso. Exatamente. Porque eu, como cidadão, estou vendo um debate para presidente da República e eu não tenho pensamento crítico, eu vou aceitar tudo que aquelas pessoas estão falando para mim, não é verdade? É verdade. Não, mas espera aí, ele Exatamente. está falando, mas não bate com a realidade, não, não faz sentido, não tem como, não tem orçamento, não dá para fazer o que ele está falando que vai fazer. Exato. É isso que a gente está querendo Que formar, eu né? fui formada numa escola onde os professores traziam a verdade absoluta, Uhum, não é? uhum, Hoje não tem verdade absoluta. Alguns uhum. valores são Sim, absolutos, sim, estão sim. acima de qualquer suspeita, digamos assim. Mas as verdades, a ciência, a cada dia, ela se modifica de uma maneira super vertiginosa. Quer dizer, Uhum. ao exemplo aqui, você está com o RoboFoot, fala, olha, agora antes era o gesso, hoje é o RoboFoot no meu pé, e eu falei para você, agora a gente já tem o gesso furadinho feito com impressora 3D. Sim. Quer dizer, super importante que as crianças tenham acesso à construção de artefatos nas impressoras digitais, a corte a laser, 3D, porque já faz parte do dia a Sim, dia. Hoje, um dos meus filhos é médico. O médico que não sabe operar com robótica está fora, tá fora. porque é pouquíssimo invasivo, não Tudo é? por vídeo, Então, né? Tudo por. olha, a economia que se faz é absurda, porque o corte é minúsculo, a recuperação é rápida, o tempo de internação é pequeno, dificilmente você precisa de UTI, né? Então, Uhum. assim, não pode parar de estudar, não pode parar de estudar, não pode parar de estudar, não pode parar de estudar. Sim. Então, e assim, tem que ser criativo e tem que ser crítico. É, Que eu acho que quanto mais tecnologia a gente tem, mais a inteligência artificial vem se desenvolvendo, mais humanos a gente precisa ser. Quais são as nossas qualidades humanas? São é. essas que a gente não pode deixar de considerar nunca. É Sim. com elas que a gente tem que trabalhar. E antes da gente ir para o último ponto que eu marquei aqui, eu quero também trazer o seguinte: estou pensando, você falando aqui, está me ampliando o entendimento. Hoje o país, e não vamos entrar nisso aqui, não é o nosso objetivo final, mas é um país polarizado em ideias, políticas, etc. Eu penso que se a gente desenvolve o pensamento crítico na questão, não querendo, olha, o lado A, o lado B é o certo ou o errado, mas pense, reflita, né? Critique o que te falam, né? Olha, eu te Exatamente. falei, critique isso no sentido não, quando a gente fala na língua portuguesa criticar, a gente já leva para o Por negativo. Você negativo. me É igual avaliar, né? criticou, não, critique, avalie, tenha, né, luz naquilo que estão te falando. Eu acho que isso traria um país menos polarizado. Por quê?
Porque é impossível, eu brinco isso com os amigos, é impossível que eu discorde de você em tudo e concorde com você em tudo. Exatamente. Entendeu o que eu tô dizendo? Mas não precisa ser você branco e eu preto, né? Dá pra, né, eu Não sei é entender que eu posso possível. ser preto com umas bolinhas brancas, você Isso. branco com umas bolinhas pretas, talvez uns quadradinhos. Isso. É, E isso envolve esse pensamento é, crítico. Porque, não é, porque ele pensa diferente de você nesse, ele está errado em tudo. não, Não, vocês absolutamente. vão encontrar caminhos de convergência. Vão ter... Mas para isso, primeiro eu preciso te ouvir, que é uma coisa que perdeu também. Ninguém ouve mais Mas ninguém, né? ninguém. É uma gritaria. Não ouve o que a pessoa está falando primeiro, né? Escuta e desenvolva esse pensamento crítico tão importante, né? Olha, eu vou te falar, Lindo, eu acho que a gente está num momento bastante de uma grande virada. Hum, Assim, eu já acompanhei muitas mudanças na tecnologia, mas com a inteligência artificial, a gente precisa efetivamente, eles falam em upskilling e reskilling, né? Ou uhum, você vai aprender coisas diferentes em cima daquilo que você já conhece, ou você vai deixar e vai se reorganizar para fazer absolutamente de forma diferente. uhum. Se eu pensar em como a gente é formado, né? E antes a gente era formado para a vida toda e você mantinha. Olha, eu fiz psicologia, me formei, acho que em 86. Meu amigo, de tudo que eu fiz da psicologia, fora os autores clássicos, a psicologia mudou radicalmente. Uhum, Muitas coisas mudaram no processo, inúmeras. E assim é com todas as áreas do conhecimento. uhum. Quer dizer, mesmo a história, bom, a história está sedimentada, não. Quanto a gente vai fazendo as escavações e vai buscando as informações, e hoje você identifica o carbono, quanto tempo tem as coisas, de que maneira aquilo aconteceu, quantas coisas estão sendo desmistificadas. Então, assim, não dá para a gente parar de aprender hora nenhuma e agora de uma maneira muito importante. Muito importante. Muito importante. Muito bom. Para a gente encerrar, eu queria que a gente não deixasse de falar sobre essa questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável. O que que é isso? Fala para a gente. Então, a ONU trouxe em 2015 uma proposta com todos os 193 países que fazem parte, fizeram uma análise de quais seriam os 17 objetivos para que o mundo pudesse ser entregue para as próximas gerações, sem deixar de se desenvolver, mas Uhum. respeitando os recursos naturais. E aí trouxe 17 objetivos para a gente trabalhar. Alguns foram olhados e a gente teria essa entrega, digamos assim, em 2030, que a gente, claro, que não vai dar conta, né? Um deles, o mais importante na nossa área, é educação de qualidade e educação de qualidade para todos, né? Você fala de uma maneira de equidade, para que Uhum. todos tenham o mesmo acesso, que é outro problema que a gente se preocupa com a inteligência artificial, você não vai ficar nichado, poucos têm acesso e os outros estão fora, como a gente tem com a conectividade e assim por Sim. diante, né? Que todas as crianças tenham acesso. Eh, por conta disso, inclusive a BNCC de computação tem que ser inserida na escola pública, né? E vem um trabalho grande. Hoje, pela primeira vez, o Programa Nacional de Livros Didáticos já traz material da BNCC de computação para livros para os alunos da escola pública, para ensino médio. A gente precisa trabalhar Uhum. com os mais novos também, extremamente importante, né, dentro da proposta de educação de qualidade, mas é muito importante que os nossos estudantes tenham consciência do nível dos problemas, do comprometimento, porque tá assim, tá absurdo, tá claro, né? Tá claro, as mudanças de temperatura Sim. bruscas, né? A gente tem, eu moro na praia, o ano passado a gente teve neblina o tempo todo, chegou a fechar o Porto de Santos, porque assim, a Uhum. diferença de temperatura Sim. é horrível, o mar continua aquecido quando era para resfriar, o mar continua aquecido, aí bate, enfim, aquela névoa não sai dali, e isso faz com que as plantas não consigam fazer fotossíntese, com que os animais aí então não consigam se alimentar, muitos morrem, e isso, quantidade de animais mortos nas praias, Uhum. né? Sem falar, quer dizer, os animais silvestres que vão entrando, porque a gente, de uma maneira desbragada, a gente urbaniza, então os nossos estudantes precisam compreender e fazer localmente ações
que possam mitigar esses problemas, que sejam pessoas E conscientes. a ideia também é entrelaçar esse tema importantíssimo com as áreas do conhecimento. Todas. Então, você trabalhar dentro da escola com projetos, com propostas que façam que o aluno não só se conscientize, mas que ele tenha ações, que ele Uhum. promova ações no seu entorno. Sabe, se você tem aqui perto um rio que está sujo, por que está sujo, o que acontece, o que eu, enquanto estudante, posso fazer? Posso fazer para o restaurante, na frente da minha casa, um papelzinho orientando as pessoas a jogar o lixo corretamente, fazer coleta seletiva, enfim, o que eu puder trabalhar dentro da escola com as crianças é extremamente importante. Uhum. Inclusive, a Unesco trouxe um material que chama Educação para o Desenvolvimento Sustentável, onde Uhum. ela orienta escolas e empresas, editoras, empresas que produzem para as escolas a observarem os eixos para serem implementados nos seus materiais. Uhum. E aí é conscientização, é saber como funciona, é colocar a mão na massa e saber trabalhar colaborativamente, porque ninguém vai mitigar problema algum sozinho. São os Muito 3 bom. eixos da educação do desenvolvimento sustentável. Há muito material produzido, nós mesmos na Zoom, a gente tem um material todo ele ligado, conectado aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Que legal. Não A só Zoom as já aulas, está atuando nisso. já está atuando nisso. Já Uhum. está atuando nisso. Aham. E a gente trabalha bastante com as escolas, não só as propostas que a gente oferece, mas nas formações com as escolas, que elas consigam transportar isso para a sua realidade, de acordo com os problemas que ela tem no seu próprio entorno, tá? Uhum. Para a gente causar aí um impacto forte e Maravilha. importante. Maravilha. Eu vou terminar aqui te chamando de Sol, porque agora a gente é tudo do mesmo ecossistema, então já podemos Verdade, caminhar para essa já. intimidade. Então, a Sol vai voltar aqui muitas outras vezes, essa só foi a primeira, tá certo? Opa, Para falar de muitos assuntos. Esses assuntos aqui são muito vastos, tem muita coisa. O que você falou, tecnologia a gente dormiu, já já atualizou. atualizou. Então, a gente vai voltar outras vezes aqui. Queria te agradecer e te dar uma oportunidade para quem está nos assistindo poder se conectar com você, seja rede social, Instagram, LinkedIn, como que as pessoas te acham? Pode fazer isso olhando para a câmera. Bom, pessoal, muito obrigada pela audiência. Um prazer muito grande estar aqui mais uma vez. Podem procurar por Solange Giardino, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. E o meu e-mail é solange.giardino@zoom.education. Muito, Muito obrigada. muito bem, obrigado. Eu quero agradecer você que nos acompanhou até aqui. Novos programas aqui, episódios toda sexta-feira. Não deixe de acompanhar. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, sempre trazendo pessoas relevantes da educação básica, diretores, mantenedores, consultores pedagógicos, tá bom? E quero deixar duas indicações. Primeira delas, para que você acesse o site da Zoom. Agora somos aqui do ecossistema Aprender Fazendo. Conheça mais dos programas, os planos que a Zoom tem. Hoje a Zoom ela é líder de mercado, né, na parte de maker, cultura STEAM, robótica. Então conheça mesmo essa líder de mercado que desde 1996 atua nessa área, é realmente muito pioneira. Tá? E também para você que está aqui e ainda não conhece a Educativa, você não pode perder tempo, vai lá, são mais de 60 cursos para o seu crescimento. Detalhe, todos os cursos com certificação válido pelo MEC. Então, para você que está buscando crescimento de carreira, progressão, a gente pode te ajudar com os certificados válidos pelo MEC, tá certo? Muito obrigado, eu te espero aqui no próximo episódio da Educativa Podcast. Tchau, tchau.